Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz e que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos a terça-feira, dia 19 de março do ano 2024. 19 de março do ano 2024. Somos gratos a Deus por este novo dia de vida que o Senhor está nos dando. Somos gratos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade por todos nós. Agradecemos ao Senhor, somos agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Agradecidos ao Senhor pelo descanso que deitamos e dormimos. Nós levantamos as nossas forças renovadas para enfrentar um novo dia, para enfrentar as tempestades da vida que se apresentam no nosso dia a dia, mas também para receber mais e mais e mais da graça, da bondade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o que nos dá força para que continuemos em frente e possamos vencer as tempestades que se apresentam a cada dia. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Vai de segunda a sexta-feira, sempre neste mesmo horário, 7 da manhã, aqui no nosso Facebook. Nós estamos aqui na Igreja Luz para os Povos, aqui na Vila Popular, na cidade de Cacequi, na rua Prudente Domingues, 440. E queremos já convidar você para o dia de amanhã, 19h30, teremos o nosso culto aqui de adoração a Deus, para compartilhar uma palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para nós alegrar juntos na presença do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã temos uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Estamos no Salmo número 3. Salmo número 3 da palavra do Senhor, onde nos fala da seguinte maneira: Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam? Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Não há salvação para ele em Deus. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz e ele me ouviu. Clamei ao Senhor com a minha voz e ele me ouviu do seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus, porque atingistes a todos os meus inimigos sobre o osso malar, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor. Tua bênção está sobre o teu povo. Tua bênção está sobre o teu povo. Salmo número 3. Sabe quem escreveu este salmo? Foi o rei Davi. O rei Davi escreveu a grande maioria dos salmos. Bom dia a sua irmã Yara. Creio que na cidade de Alegrete, se não me engano, que Deus
abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. O livro de Salmos, na sua ampla maioria, foi escrito pelo rei Davi. Tem alguma série de salmos anônimos, como por exemplo um salmo tão conhecido como o Salmo número 91. Não se sabe quem escreveu. Alguns pensam que foi Moisés, outros que foi Davi, enfim. Tem os salmos de Coré, Saf, enfim. Tem vários escritores do livro de Salmos, porém a grande maioria é do rei Davi. Rei Davi, adorador por excelência. Às vezes nós falamos em adoração, falamos em adoradores por excelência, e são os que Deus anda procurando. Deus não anda procurando evangelistas, Deus não anda procurando pregadores, Deus anda procurando adoradores. Quando nós entender o poder da adoração, nós vamos então nos tornar homens vencedores. Vamos ver os céus sendo abertos sobre nossa casa, sobre nosso lar, sobre a nossa família. Quando nós aprender isto, quando nós compreender isto, de que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como está escrito lá em João capítulo 4, no verso número 8. Agora, voltando ao Salmo número 3. O rei Davi, ele começou a reinar logo após a morte do rei Saul. Começou a reinar logo após a morte do rei Saul. Ele já tinha sido ungido rei? Ele já tinha sido ungido rei. Porém, ele continuou na casa do seu pai, logo no palácio do rei, logo venceu Golias, logo as mulheres cantavam, Saul venceu os seus 1000, Davi venceu os seus 10.000, e começou então Saul a ter inveja de Deus. Falando de Saul, Saul foi um rei que foi rejeitado por Deus. Preste bem atenção. Saul foi um rei que foi rejeitado por Deus. Faz poucos dias atrás, um mês talvez, alguém numa reunião falou: porque eu fui ungido a tal cargo dentro da igreja. Bem, mas hoje não está desempenhando esse cargo, como consequência de não ter uma vida com Deus. Diz, e esse cargo, depois que é ungido, não se perde. Será? Será mesmo? Eu me pergunto, o que aconteceu com Saul? Saul era um rei, foi ungido pelo profeta Samuel, mas mesmo assim foi rejeitado por Deus. Agora, Davi escreve o Salmo número 3, quando ele está passando por uma triste experiência. Uma triste experiência que ele está tendo com seu próprio filho Absalão. Davi nunca teve uma família muito bem estruturada. Ele foi um rei segundo o coração de Deus, isso que diz a palavra de Deus. Pela sua adoração, pela sua consagração, pela a sua comunhão que ele tinha com Deus. Quando ele pecava, imediatamente ele reconhecia seu pecado, ia à presença de Deus, clamava, chorava, implorava pelo perdão, pela misericórdia de Deus. Esse é Davi. Mas a sua família foi uma família totalmente desestruturada. Primeiro, ele teve várias esposas e concubinas.
E com elas, logicamente, teve filhos. E isto trouxe graves problemas para Davi. Mesmo que o rei tivesse esse direito de ter várias esposas, vamos dizer assim, o direito do rei, Davi governou muito bem Israel, mas não soube governar a sua família. Não soube ser um bom pai. Não soube ser um bom pai. E quando ele escreve o Salmo número 3, se você correr o seu olho, vai dizer o Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Davi estava fugindo do seu filho. Seu próprio filho tinha se levantado contra Davi. O coração do filho tinha se levantado contra o coração do pai. E Davi, mesmo sendo rei, esta história bíblica nós encontramos lá em 2 de Samuel, a partir do capítulo número 14 até o capítulo número 18. Mesmo ele sendo o rei de Israel, ele vai fugir de Jerusalém. Ele vai sair dali. Talvez por ter medo. Mas ele era o rei. Ele tinha a maioria do exército. Mas ele decide fugir. E ele vai fugir a pé, junto com o seu povo, sendo perseguido pelo seu filho Absalão, seu próprio sangue. Absalão, ele já fazia muito tempo que ele vinha tramando ficar com o reino do seu pai. Ele vinha tramando ficar com o reino do seu pai. Nós vamos encontrar na história bíblica ali que ele se assentava na porta da cidade e ali ele desviava as pessoas da atenção do rei. Ele interceptava as pessoas. Bom dia, nossa irmã Rúbia, na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, minha irmã. Então, ele interceptava as pessoas. O espírito de Absalão é um espírito interceptador. Ele se instala entre Deus e você. Entre Deus e você. Ali está o espírito de Absalão. O espírito, assim como de Jezabel, manipulador. Pode ser filhos para pai, de pai para filhos, de pastor para a congregação, ou alguém da congregação tem mais domínio sobre a congregação que o próprio pastor. Bom dia, Luciano, da cidade de São Francisco de Assis, que Deus te abençoe. Um abraço para Carla, Luciana e Vitor Emanuel, que Deus abençoe suas vidas. Então, esse espírito intercessor, ele está ali para complicar a vida das pessoas, para ficar mais claro. Lembramos de Daniel, quando Daniel estava orando ao Senhor. E logo depois de 21 dias vem o anjo e vai dizer para ele: a partir do momento que dispuseste no teu coração, a partir do momento que dispuseste no teu coração orar ao Senhor, já saiu ordem ao teu respeito. Mas o rei da Pérsia estava interferindo, estava interceptando as bênçãos de Deus. Problemas familiares todos nós podemos ter.
Isso é algo, poderíamos dizer, até natural. Discussões, muitas vezes alguns gritos dentro do lar. Isso pode ter, claro que sim. Muitas vezes acontecem essas coisas dentro do nosso lar. Muitas vezes é consequência dos problemas de relacionamento entre pais e filhos, problema de relacionamento entre o casal, problemas financeiros. Quem não os tem hoje, nos nossos dias? Então, os problemas, as tempestades dentro do lar sempre vão estar. Porém, é uma responsabilidade do pai, como sacerdote do lar, de trazer a educação espiritual para os seus filhos. Muitas vezes nós falamos em educação e falamos que é menino bem educado, porque assim, senhor, não senhor, com licença, tudo bem. Falamos da educação secular, no colégio, estudar, ser alguém, ter um título, ter uma profissão. Está tudo bem. Mas o que me dizer da educação espiritual? Os princípios espirituais que devemos de passar para nossos filhos, para nossos netos, para a nossa geração. Quais são os princípios espirituais que estamos passando para a nossa família, para os nossos filhos? Estamos verdadeiramente ensinando para eles a verdadeira palavra de Deus? No dia de ontem falamos do Salmo número 1. E no versículo número 3, vai dizer que o justo, ou aquele que, melhor dito, aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, aquele que tem vida com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, será como uma árvore plantada junto a correntes de água e que dará seu fruto ao seu tempo, sua folha não murcha, enfim. E tudo que ele faz prosperará. Teus filhos devem de serem prósperos através da educação que estamos passando para eles, dos princípios bíblicos, verdadeiros princípios bíblicos, verdadeiros princípios cristãos, não invenção da nossa pobre e fraca cabeça. As pessoas estão distorcendo a palavra de Deus e estão passando para os seus filhos. Então estão criando árvores tortas que não vão poder prosperar. Estão lançando a flecha, como fala no Salmo 127, sem rumo, sem alvo, espiritualmente falando. Não tem um diálogo. Não ouvem o que os seus filhos têm a dizer. Parece ser que a única autoridade que diz respeito à palavra de Deus é o Pai. E que ninguém mais sabe absolutamente nada. Ele é o dono da revelação. Ele é o dono da presença de Deus dentro do lar. Não se engane. Não se engane. Como consequência disto, Absalão se levanta contra seu próprio pai. Agora, vamos examinar o Salmo número 3 brevemente.
Davi não colocou a culpa na mãe. Davi não colocou a culpa nos demais filhos. Não. Colocou a culpa em mim. Davi fugiu a pé, atemorizado, assustado por o seu filho Absalão. O que queria Absalão? Era a vida do seu pai. Era o trono do seu pai. Davi foi envergonhado por o seu filho. Quando seu filho ficou com todas as suas concubinas numa praça pública em Jerusalém, que isto já tinha sido profetizado para ele também, como consequência dos pecados do rei Davi. Quando ele pecou, por exemplo, com Batseba, mesmo que ele recebeu o perdão de Deus, a consequência ficou ali. E Davi então vai começar a falar com o Senhor e vai dizer como aumentaram aqueles que me perturbam. Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Pode ser que seja da parte de Deus para tratar com a sua vida, para tratar com o seu mais íntimo, lá dentro do seu ser, para quebrar toda a raiz de orgulho, de egocentrismo. Tem pessoas que são 100% egocêntricas. E mesmo elas dizendo que acreditam em Deus, sempre você vai ouvir nas suas palavras, eu. É muitos que dizem de mim, da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Davi está, para usar uma palavra que todos possamos entender, está fazendo um desabafo na presença de Deus. Que importante é isto. De nós poder ter esse diálogo com Deus, de poder ter essa oração com o Senhor, de poder ter esse desabafo com Deus, de falar-lhe ao Senhor, de contar ao Senhor aquilo que está a nós acontecendo. A grande maioria das vezes, o homem decide colocar a culpa nos outros, desde lá do começo. Se você vai ver, quando Deus se apresenta ali diante de Adão e Eva, o que vai dizer Eva? O que vai dizer Adão? Adão vai dizer, Senhor, a mulher que tu me destes, a mulher que tu me destes, me deu do fruto. E Adão, por que tu comeu? Tu tinha o poder de dizer que não. Só não quer assumir a tua culpa, não é verdade? A mulher olhou para a serpente e disse, a serpente me enganou. E assim nenhum assumiu a sua responsabilidade, a sua culpa. É mais fácil colocar a culpa nos outros, é mais fácil encontrar o pecado nos outros que ver os nossos próprios pecados, ver as nossas próprias falhas. Que tal nós parar por um momento, o corre-corre do dia a dia, e analisar a nossa vida, para ver como estamos, como está a minha vida, como está a minha vida espiritual, não a minha vida financeira, a minha vida de estudante, de trabalhador, de empresário, de pastor, sei lá, mas a minha vida espiritual, como estou eu diante de Deus? Tenho confessado os meus pecados?
Ah, mas eu não peco, me falou alguém nestes dias. Pois a palavra de Deus está nos dizendo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus está nos dizendo que se algum de nós falar que não tem pecados, e somos mentirosos e estamos fazendo a Deus mentiroso. Isto fala em Romanos e fala em 1 de João também. Foi o que eu citei. Agora, Davi faz todo um desabafo no Senhor, para o Senhor. Mas também, ele vai falar algo. Diante de todos os problemas, de todas as malezas que estava passando Davi, por um momento extremadamente difícil, ter que fugir do seu palácio, da sua casa, do seu quarto, da sua cama, a pé, como um marginal, como um pobre, como alguém que não tinha absolutamente nada, como um desgraçado, como um mendigo. Ele vai falar algo no versículo número 3, e que é algo que nós devemos de ter bem presente nas nossas vidas. Lembremos que Davi estava fugindo do seu filho, que queria matar. Davi estava fugindo do seu filho, que queria matar. Ele vai dizer o seguinte: eu me deitei, no versículo número 5, eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Quando o Senhor nos sustenta, não temos medo. O temor deve fugir. O temor deve ir embora. E logo ele vai dizer: levanta-te, Senhor, e salva-me, meu Deus. E salva-me, meu Deus. O clamor de Davi, o desabafo de Davi, não é para homens, para Deus. É com Deus que ele está falando no Salmo número 3. É com Deus que ele está falando no Salmo número 3. Ele está apresentando para Deus suas necessidades, suas lutas, suas provas. Ele está apresentando elas para quem? Para Deus. Ele não está queixando-se para homem algum. Ele está simplesmente falando, conversando com Deus. Com quem você se aconselha? Com quem você se aconselha? Davi não foi aconselhar-se com um profeta. Davi fugiu. Davi não corria detrás de profetas. Ele buscava a presença de Deus. Estamos vivendo num tempo que as pessoas têm falado isto muito esta semana e continuarei falando. As pessoas têm fechado a palavra de Deus, fechado as suas Bíblias, têm fechado e correm detrás da revelação de homens, correm detrás de profetas. Creio no ministério profético? Creio, mas tenha cuidado. O próprio Senhor Jesus disse que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas. Tenha cuidado com quem você fala, para quem você conta suas coisas mais íntimas. Tenha cuidado, muito cuidado. Cometeu um erro, Deus pode perdoar.
As consequências do erro vão vir, mas Deus vai te dar a sabedoria. Se tens um coração totalmente arrependido, Deus vai te dar a sabedoria, Deus vai te dar a direção para que possa sair desse problema de uma forma, de uma maneira digna. Pelo contrário, se não houver arrependimento, não houver búsqueda de Deus, não houver oração, as coisas vão ir empeorando cada vez mais. Porque cada vez que nós ocultamos um pecado, cada vez que nós desobedecemos a Deus e não falamos para Ele, não contamos para Ele, estamos dando legalidade a Satanás. Que nós possamos transmitir para a nossa geração o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos incentivar a nossa geração que congregue, a que estudem a Palavra de Deus. Que nós possamos incentivar a nossa geração a que elas busquem a Deus, que procurem ouvir a voz de Deus e não a voz dos homens. Que abram a sua Bíblia e estudem a Palavra de Deus. Pai amado e meu Deus do céu, nesta manhã, Senhor eterno, eu quero orar, Senhor Deus, a favor das famílias que estão passando por momentos de tribulação, meu Pai. Senhor, Tu conheces, Senhor Deus, o coração de cada homem e de cada mulher. Senhor, Tu sabes, ó Deus, Tu sabes pelos problemas que estão passando as famílias, meu Pai. Neste momento, Senhor, ali na cidade de Artigas tem uma família, Senhor, está passando por uma tribulação de enfermidade, donde, Senhor Deus, Pai, está, Senhor, dentro de uma UTI. Queremos pedir-te, ó Deus, por misericórdia, Senhor amado, da vida de Walter. Senhor, que Tu venhas operar sobre a vida dele, que Tu venhas glorificar-te, que Tu venhas, Senhor Deus, restaurar completamente Tua saúde. Assim como também o Senhor, em Alegrete tem outra família, passando, Senhor Deus, por semelhante problema. José Carlos está ali, Senhor, no hospital, fazendo hemodiálise, com água no pulmão, meu Deus. Ó Pai, vem colocar a Tua mão de poder, Senhor, sobre este homem, e vem, Senhor Deus, trazer vida e vida em abundância sobre ele, Senhor. Vem fortalecer a sua família, vem dar, Senhor, sabedoria para a sua família. Senhor, aqui tão perto de nós, temos outra família que está passando pelo momento de tribulação, de angústia, como causa da enfermidade. Vem, Senhor, operar sobre a vida de Francisco, ministrando, Senhor, sobre a sua vida, meu Pai. Senhor, que Tu venhas tocar os seus pulmões, que Tu venhas trazer uma completa restauração sobre a vida deste homem, sobre a vida de Eudócio, Senhor. Vem, Senhor amado, guardar, proteger este homem, livrá-lo, Senhor amado, de toda sorte de males, ó Deus. Tu possas restaurar, Senhor amado, suas pernas, seus ossos, seus nervos, músculos, meu Pai, para que ele possa caminhar novamente, meu Deus. Senhor, e Tu conheces tantas outras famílias, meu Deus, que estão passando, Senhor, por semelhantes tribulações. E a Tua palavra está declarando que Tu levaste sobre si todas as nossas dolências, nossas enfermidades, e o castigo da nossa paz foi sobre Ti, e pelas Tuas chagas, pelas Tuas pisaduras, nós já fomos curados, ó Pai. Senhor, que possam receberem
a libertação, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã estaremos novamente aqui, 7 horas da manhã. Hoje, 21h30, temos a nossa versão em espanhol. Espero vocês. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.